bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Presidente em exercício da Câmara repudia a invasão feita por agentes penitenciários no plenário da Comissão da Reforma da Previdência. Polícia Legislativa vai investigar o uso de artefato explosivo. A reunião para continuar a votação dos destaques ficou para terça-feira. E você vai entender os detalhes da medida provisória que prorroga contratos de concessão em rodovias e aeroportos e que foi aprovada no plenário da Câmara. Hoje é sexta-feira, 5 de maio, agora em Brasília, 9h09. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. O presidente em exercício da Câmara, deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, leu no plenário da Casa, nesta manhã, uma nota oficial condenando a invasão de agentes penitenciários à Câmara dos Deputados na noite de ontem. Os agentes que protestavam contra a reforma da Previdência entraram em confronto com a Polícia Legislativa e o debate na comissão especial precisou ser interrompido. A Câmara dos Deputados repudia com veemência os atos de violência praticados ontem, durante a votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial. A Câmara dos Deputados reitera sua disposição de garantir o debate democrático de todos os assuntos relevantes para a sociedade brasileira, mas não vai tolerar o cesseamento dos seus trabalhos a partir de métodos violentos e desordeiros. A invasão de agentes penitenciários no plenário da Comissão Especial da Reforma da Previdência traz uma consequência imediata: o adiamento por uma semana da votação dos destaques ao texto principal, que já havia sido aprovado nesta quarta-feira. A sessão foi interrompida pouco antes das 11 da noite. Opa! Que é isso, pô? Que isso? Os agentes penitenciários, que até então protestavam do lado de fora da Câmara, entraram na comissão. A dúvida é, como eles fizeram isso? Eles conseguiram, com uma ação bastante abrupta e violenta, romper o portão, forçou e a solda do portão soltou. Então teve essa falha técnica e de engenharia que prejudicou, porque por onde eles entraram era o local mais improvável que eles entrariam. As imagens das câmeras de segurança devem ser usadas para identificar os agentes penitenciários que participaram da ação. O presidente do sindicato deles criticou as idas e vindas na reforma da Previdência. Não pode tratar a gente como foi tratado ontem, brincando com a nossa categoria, brincando. Vocês hoje têm, amanhã não tem mais. Isso foi inadmissível, que gerou todo esse problema que nós lamentamos, volto a dizer, lamentamos. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira pela manhã. Aí vai ser possível medir o impacto disso tudo na reforma da Previdência. Foi realmente muito triste o episódio, mas a culpa é exclusivamente da base do governo. Prometeu e não deu, fechou a Câmara e uma base conflagrada de homens fortes, invadiram o espaço que lhe estava sendo negado. Portanto, vamos abrir a Câmara com ordem, que tudo estará pacificado. Se os agentes conseguirem demonstrar que esse tipo de atitude é a reação de uma minoria da classe, e que a categoria é o que é, uma categoria ordeira, trabalhadora, e que quer vir aqui reivindicar com respeito, eu até vejo chance. Mas se a coisa continuar desse tipo, ou faz isso ou acontece aquilo, eu tenho certeza que não adianta vir para o plenário, porque não vai passar. O governo está indo na contramão dos interesses da população brasileira e isso está ficando claro para todo o povo. Então, nós temos uma certeza aí de que não vai passar essa reforma. Essa casa é uma casa de diálogo. Enquanto houver diálogo, você tem essa relação. Quando você parte para outro tipo de procedimento, de postura, você não está contribuindo com o Estado Democrático de Direito. E isso a sociedade brasileira não aceita. Vamos ver então como ficou o texto base aprovado na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A primeira mudança é na forma de cálculo da aposentadoria. A conta começa com uma média de todos os salários que você recebeu na vida desde julho de 1994.
Cumprindo os requisitos mínimos, você fica com 70% daquela média. Para ter acesso ao máximo, 100% da média, é preciso pagar ao INSS por 40 anos. Na prática, quanto mais tempo você contribuir, mais aumenta o seu benefício. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais a mais na aposentadoria. Vale lembrar que nenhum benefício vai ser menor do que um salário mínimo. Para quem já trabalha e recebe mais que um salário mínimo, a proposta prevê uma regra de transição. Será preciso pagar 30% de pedágio sobre o tempo que falta, no caso dos homens, para chegar aos 35 anos de contribuição e, no caso das mulheres, para chegar aos 30 anos de contribuição. Por exemplo, se alguém ainda deve 10 anos para chegar nesses números, vai ter que pagar 13 anos. Com mais um detalhe, haverá desde o início uma idade mínima, que começa em 53 anos para as mulheres e aos 55 para os homens. Essas duas idades vão subindo aos poucos, chegando até os 62 anos para as mulheres e aos 65 para os homens. Nesse ponto, as regras viram uma só para todos os que querem se aposentar. Ou seja, idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, e com pelo menos 25 anos de contribuição. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Para isso, é preciso ter trabalhado naquilo que a emenda chama de atividade policial por pelo menos 20 anos se homem e 15 se mulher. Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira exceção é a dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria dos homens será aos 60 anos. A das trabalhadoras rurais será de 57 anos. Todos vão passar a contribuir individualmente para a Previdência, no máximo com 5% de um salário mínimo todo mês. O benefício assistencial, conhecido como BPC, tem duas mudanças importantes. Primeiro, os idosos pobres, que hoje recebem o benefício a partir de 65 anos, só terão direito após os 68 anos. A segunda mudança é que pessoas com deficiência vão passar por uma avaliação biopsicossocial para ter acesso ao benefício. E a Comissão de Legislação Participativa discutiu nesta quinta-feira os pontos da reforma da Previdência que tratam dos servidores públicos. Na opinião dos participantes, o relatório aprovado na comissão especial cria condições mais duras do que a proposta original do governo, principalmente para quem entrou no serviço público antes da reforma de 2003. Eles vão tentar derrotar a mudança no plenário. No debate promovido pela Comissão de Legislação Participativa, estiveram muitos representantes dos servidores públicos, contrários à proposta de reforma da Previdência. A crítica que nós fazemos à reforma é que nós estamos tratando de uma reforma de cunho fiscalista. Ela vai na linha da retirada de direitos para fazer, então, a diminuição da despesa. A Anfip entende e vem defendendo que nós deveríamos estar atrás de mecanismos para melhorar a receita, diminuir as isenções, as anistias, conseguir ser mais efetivo na cobrança da dívida ativa. Então, essas coisas são pontos que nós não vemos em artigo nenhum da PEC 287. Esse especialista em direito previdenciário promete questionar a reforma na Justiça e lembra que já foram feitas outras mudanças na Previdência dos servidores. As reformas que vieram na emenda 20 de 98, na emenda 41 de 2003 e 47 de 2005, principalmente, já deram uma guinada para que esse déficit seja reduzido. É porque antes não havia contribuição do servidor para a aposentadoria e agora passou a ter, desde 98. Mas tem muito pouco tempo para verificar se essas reformas deram ou não deram certo. E elas deram certo. Apesar da aprovação do texto base do relatório da reforma pela comissão especial, deputados acreditam ser possível derrotar ou emendar a proposta no plenário da Câmara. A reforma da Previdência ela tem o repúdio da esmagadora maioria da sociedade brasileira. E o parlamentar ele tem que prestar contas à sociedade. Deputados favoráveis à reforma não participaram da audiência pública. Eles consideram que os representantes dos servidores públicos defendem privilégios. O Tesouro Nacional tira da saúde, da educação, da estrada, da segurança pública para pagar 2 milhões de aposentados
na área pública. Aposentadorias legais, mas injustas. Por quê? Porque acontece em torno de 50 anos. Esses servidores vão viver, pela expectativa de sobrevida, mais 35 anos, com salários altos. A Comissão Especial da Reforma Política adiou para a próxima semana a votação do segundo relatório parcial. O texto propõe unificar o prazo para que ocupantes de cargo público se afastem da função para participar de disputa eleitoral. O segundo relatório da Comissão Especial da Reforma Política prevê um prazo único de 4 meses para desincompatibilização eleitoral. Ou seja, quem quiser concorrer a qualquer mandato eletivo deverá se afastar de cargo, emprego ou função pública por pelo menos 4 meses antes da eleição. Para o relator, a unificação do prazo vai ajudar a organizar o sistema eleitoral. Hoje tem vários prazos, 6 meses, 3 meses, e tem vários prazos, inclusive dentro de categoria como os militares, né? Nós estamos aqui unificando tudo para 4 meses. A maioria dos deputados da comissão concorda com a medida, mas considera o prazo muito curto. Eles querem que o afastamento seja feito com pelo menos 6 meses antes do pleito. Eu, pessoalmente, defendo 6 meses como prazo unificado de desincompatibilização. Ainda na próxima semana, a Comissão da Reforma Política deve começar a analisar o último relatório e também o mais polêmico, o que trata das alterações no sistema eleitoral e do financiamento de campanhas. E nesta quinta-feira foi lido em plenário a criação de uma comissão especial que vai analisar uma proposta de emenda à Constituição que trata também de reforma política. Prevê, por exemplo, o fim da reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República e aumenta o tempo desses mandatos de 4 para 5 anos. O primeiro relatório aprovado pela Comissão Especial trata dos mecanismos de democracia direta. Mas para valer nas eleições de 2018, todas essas regras precisam ser aprovadas pelo Congresso até o fim de setembro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quinta-feira uma proposta que torna obrigatória a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops, ou seja, a venda dos produtos na quantidade exata pedida pelo veterinário. A prática já é adotada no comércio de remédios para seres humanos. A proposta segue agora para análise do Senado, a não ser que haja recurso para ser votada também no plenário da Câmara. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Presidente em exercício da Câmara condena a invasão de agentes penitenciários no plenário da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Agora em Brasília são 9h21 e você vai ver depois do intervalo todos os detalhes das votações que aconteceram esta semana no plenário Ulisses Guimarães com a repórter Gine Moraes. E mais... Comissão do Esporte fez audiência pública com atletas e especialistas sobre o futuro da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Depois que dirigentes foram presos, a entidade enfrenta uma das maiores crises de sua história. Já, já. Em Brasília, 9h24. O Câmara Hoje está de volta. O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira 2 projetos de decreto legislativo que tratam de acordos internacionais assinados pelo Brasil. Os acordos são na área de educação e envolvem a cooperação com o Camboja, país do Sudeste Asiático, e a ilha caribenha de Granada. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, os deputados também aprovaram a criação de uma comissão temporária que vai fiscalizar a retomada de obra viária no município de Serra, no Espírito Santo. Mas o destaque da semana foi a aprovação da medida provisória que prorroga prazos de concessão no setor de transporte. Para explicar os detalhes dessa votação e o que define essa medida provisória, eu tenho aqui comigo, essa manhã, a Gine Moraes, que cobre os debates do plenário Ulisses Guimarães. Gine, essa é uma medida que tem um impacto muito grande, né, na área dos transportes. Você podia detalhar para a gente quais são as mudanças que ela propõe?
Bom dia, Cassiana. Bom dia a todo mundo que acompanha agora a gente ao vivo na TV Câmara. Essa medida provisória, ela trata das rodovias, ferrovias e aeroportos que foram concedidos. Ou seja, que o governo federal repassou para empresas privadas a responsabilidade de fazer a administração ou de fazer investimentos também. E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses sobre a diferença entre concessão e privatização. Para quem não lembra, é o seguinte, privatização é quando o governo repassa de vez, é como se ele estivesse vendendo mesmo um bem ou um serviço. A empresa vai lá, paga e ela vai ter responsabilidade aí, não volta mais, né? Ela vai ter responsabilidade de investir, de administrar e fazer o que ela quiser com aquele patrimônio que o governo passou para ele. Por exemplo, uma empresa privada uma empresa pública que foi vendida. Já na concessão, o governo repassa por um tempo. Então, a empresa privada paga uma outorga e ela é responsável aí durante um período. Aqui no Brasil, geralmente, as concessões duram cerca de 30 anos. E aí, por esse período, a empresa privada é responsável por fazer aí a manutenção, a administração, os investimentos e cumprir algumas metas aí, né, Cassiana? Pode-se dizer, então, que a concessão tem um prazo mais flexível? Exato. Na verdade, não é um prazo flexível. Ela é determinada no edital, né? Geralmente são 30 anos aí. E depois do fim desse período, o governo ou vai pegar de volta esse bem ou serviço, certo? Ou vai fazer uma nova licitação, colocando aí outras empresas em concorrência, geralmente, para ver quem é que tem interesse em tocar esse empreendimento ou esse serviço. Aí a gente pode citar, né? A gente tem vários tipos de concessões no Brasil, inclusive rádio e TV são concessões também do governo. A gente tem na área de mineração, não só na área de transportes, como a gente vai falar agora. O que interessa pra gente nessa medida provisória são rodovias, ferrovias e aeroportos. Vamos dar uma olhadinha no panorama das concessões do Brasil. Qual é a realidade que a gente tem hoje? Eu preparei aí um resumão pra gente ver, dar uma olhada. Nas rodovias, por exemplo, as rodovias federais, de um total de quase 77 mil quilômetros, Cassiana, 10 mil são concedidas. São aquelas rodovias que geralmente têm pedágios, né? Então, a gente vê vários casos aí, por exemplo, a BR-116, a BR-101. Então, a gente tem vários casos aí no país de BRs com pedágios, né? São essas rodovias aí, esses 10 mil quilômetros. Nas ferrovias federais, por exemplo, são quase 31 mil quilômetros e concedidos são quase todos. Só tem um trecho aí que é cerca de 850 quilômetros que são administrados pela Valec, que é uma empresa pública destinada a ferrovias. Nos aeroportos, de um total de 63, 10 são concedidos e são os maiores aeroportos no país. Para você ter uma ideia, de cada 10 passageiros que voam de avião hoje no país, 6 passam por esses aeroportos. O fluxo é muito grande nesses aeroportos aí. E já há intenção de de conceder outros 11 aeroportos. Então, isso daí vai aumentar um pouquinho, viu, Cassiana? A medida provisória, ela não trata de todas essas concessões. Ela deixa claro que, na verdade, ela é direcionada às concessões que fazem parte do Programa de Investimentos do Governo, chamado PPI. Só que, na prática, pode tratar de todos, porque para fazer parte do PPI, basta a decisão do ministro, que atualmente é o ministro Moreira Franco. Uma outra questão, Gine, as concessões permitem quebra de contrato? A MP permite. Primeiro, eu acho que a gente podia deixar bem claro o que essa MP está dizendo. Ela permite, primeiro, a prorrogação desses contratos de concessão sem uma nova licitação. Para isso, ela pode ser tanto no fim do contrato ou com anos de antecedência. Então, podem faltar cerca de 6 anos, por exemplo, e o governo e a empresa entrarem num acordo e fazerem essa prorrogação antecipada. Para isso, impõe algumas condições aí, como análise técnica, um parecer do TCU e novas metas de investimento. Também permite essa questão da quebra de contrato, Cassiana, porque hoje o que acontece? Quando uma empresa ganha uma concessão e ela não está dando conta de cumprir com os investimentos previstos no edital, ela acaba não cumprindo e o contrato vai acabar vencendo por falta de cumprimento, digamos assim. Essa medida provisória, ela permite a chamada relicitação. O que é isso? É quando a empresa que não está dando conta de cumprir com os investimentos, não está dando conta de cumprir com o contrato que ela fechou com o governo, chega de forma amigável para o governo e fala assim, olha, eu quero rescindir. E aí o governo e essa empresa vão aí tentar entrar num acordo e as possíveis indenizações ou discordâncias aí, elas não vão para a justiça, elas vão para uma arbitragem, ou seja, vai ter uma mediação aí, uma tentativa de negociação sem que isso vá
para a justiça, sabe? Aí é uma tentativa de fazer com que a população não sofra com esses investimentos que estavam previstos e acabaram não sendo feitos. A rodovia que estava prevista ser duplicada e não foi, a ferrovia que tinha que chegar até um município não foi, o aeroporto que tinha que ser ampliado e não foi. Então é uma tentativa de tentar quebrar esse contrato e colocar esse serviço, essa rodovia, essa ferrovia, esse aeroporto de novo aí no mercado para que outras empresas interessadas se coloquem à disposição para tocar isso daí e ofereçam de fato a melhoria que estava prevista inicialmente para a população. Agora, o que a gente pode dizer, esse assunto não era consenso, né? Obviamente, quando a gente fala de concessão, aí já existe aí uma diferença conceitual até entre os partidos e essa diferença chegou no plenário, ela não tinha consenso. De um lado, a oposição dizia que ela abre brecha para negociatas embaixo do pano, inclusive com empresas que estão sendo citadas pela Operação Lava Jato aí de corrupção, né? Já os parlamentares da base governista alegavam que não, olha, os contratos que têm problema, eles vão ser rescindidos e que o Brasil precisa melhorar a logística, precisa baixar o preço do frete e que essa melhora é necessária até para trazer desenvolvimento para o país. Vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar um pouquinho como é que foi lá no plenário essa discussão? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A medida provisória autoriza a prorrogação e a relicitação dos contratos que repassaram para empresas privadas a responsabilidade sobre rodovias, ferrovias e aeroportos. Envolve as concessões feitas nos últimos 12 anos e algumas poderão ser prorrogadas por até 30 anos. Para o governo, isso vai permitir novos investimentos e reduzir o preço do frete dos produtos brasileiros. Para a oposição, abre brechas para ilegalidades por causa da ausência de processo licitatório. Esta medida provisória desenha uma anistia para todos os concessionários que não cumpriram com as obras que deveriam fazer. Isto aqui não é uma porta, isto aqui é abertura para centenas de casos de corrupção. Isso foi feito amplamente no mundo inteiro, com muito sucesso, à medida em que aqueles concessionários que já estão titulares das concessões as conhecem melhor, têm maior know-how sobre a aplicação do recurso e sobre a administração do processo. Tem que se assegurar toda a lisura, toda a transparência, toda a tecnicalidade para que se possa, então, conceber e conceder uma ampliação de prazo de concessão. Um dos pontos mais polêmicos foi a permissão para que contratos sejam renovados mesmo antes de terminarem. Estabelecendo, inclusive, que a empresa pode não ter cumprido as metas de investimento e, mesmo assim, ter prorrogado a concessão sem licitação. Permite, inclusive, o aumento das tarifas para que ela possa cumprir as metas de investimento que ela acordou no momento em que ganhou a licitação. Você prorrogar uma concessão que nem venceu ainda, que vai vencer daqui 5, daqui 10 anos, é um verdadeiro absurdo. Nós achamos que é uma grande contradição, é um presente aí para o setor econômico no momento de crise, de desemprego. Será possível, por essa medida provisória, a prorrogação antecipada, mas com algumas condicionantes. Uma delas, tem que fazer um incremento de investimentos para destravar as ferrovias, para puxar para baixo o preço do frete, a redução do custo de produção. Então é isso, senhor presidente, senhoras e senhores, que nós estamos querendo. É retomar os investimentos no Brasil, é acabar... Essa medida provisória, Cassiana, ela perdia validade na quinta-feira e ela foi aprovada pelo Senado na quarta-feira, nos 45 do segundo tempo, como a gente brinca no futebol, né? E agora ela está aguardando já a sanção presidencial para virar lei. Tá certo. E para a semana que vem, já temos previsão de alguma votação? Temos sim. O plenário da Câmara precisa votar 8 medidas provisórias que tem apenas um mês aí de validade. Está com prazo já apertado antes de perder a validade, né? São 8 medidas provisórias. Eu preparei um esqueminha para a gente dar uma olhadinha nelas, quais são, só para a gente falar rapidamente sobre cada uma delas. São 2 sobre os limites de parques nacionais, e aí, especialmente de um parque nacional do Jamanchim, lá no Pará, que na prática pode permitir algumas atividades, como agricultura, quando se
muda ali os limites e transforma a área de proteção, não tira de floresta nacional para a área de proteção, pode acontecer alguns tipos de atividades nessas áreas, que é o caso dessa daí. A MP 759, ela trata de regularização fundiária e é uma medida provisória super complexa, que fala de legalização de condomínios, de vendas de imóveis da União, então só essa daí já vale uma reportagem completa. A MP 761, que é o programa do seguro-desemprego, que permite a redução de salários aí, mas em troca o patrão, a empresa não pode demitir. O pagamento em cartão de débito e crédito, permitindo que a empresa faça aí uma diferenciação de preço. Antes não podia, né? Você cobrar mais caro para quem paga no crédito, agora pode, por essa medida provisória. O programa de regularização tributária, que permite um refinanciamento das dívidas das empresas com o governo federal. Bônus para os peritos do INSS, que é um pagamento extra para os médicos do INSS fazerem a revisão dos auxílios da aposentadoria por invalidez, por exemplo, e a reorganização dos ministérios. A gente precisa ressaltar que o plenário ainda precisa terminar de votar aqueles pedidos que os partidos fizeram de mudanças naquela proposta voltada para os estados superendividados. Essa proposta ela já teve o preço principal aprovado, permite que os estados fiquem até 6 anos sem pagar toda a parcela da dívida que tem com o governo federal, em troca tem que fazer algumas coisas. A gente falou algumas vezes sobre esse projeto aqui. Em troca, por exemplo, precisa vender empresas públicas. Esses pedidos de alteração que foram feitos pelos partidos pode tirar uma dessas contrapartidas, inclusive, que é o congelamento de salário dos servidores. Então, vai dar ainda uma boa discussão aí, Cassiana. Tá bom, obrigada, Gine. Semana que vem a gente continua, então, acompanhando todo esse debate. Exato, até semana que vem. Até. A Comissão do Esporte realizou uma audiência pública com atletas e especialistas sobre o futuro da CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A entidade passa por uma das maiores crises de sua história, depois de o presidente da instituição, Coaraci Nunes, e outros dirigentes terem sido presos. Os debatedores foram unânimes. A crise na CBDA é grave. Coaraci Nunes e pelo menos mais 3 dirigentes são acusados de desviar cerca de 40 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, licitações para aquisição de equipamentos de natação foram fraudadas. A PF também aponta a contratação de agência de turismo que venderia passagens aéreas e hospedagens para atletas com preços superfaturados. Porém, para os especialistas, esta crise pode ser uma oportunidade de mudanças, do nascimento de uma nova mentalidade. Mas para a nadadora Joana Maranhão, a limpeza ética na CBDA ainda está ameaçada. Dentro dessa eleição, apesar de tudo, os presidentes de federações ainda estão querendo votar no candidato da situação, o que é inadmissível, né? Permitir que depois de tanta roubalheira e tanto desvio de verba, essas pessoas ainda queiram votar na mesma situação e no mesmo modelo de gestão. Então, eu acredito que vai ser conturbado, mas que dentro dessa desorganização a gente vai tirar coisas boas, vai plantar uma sementinha. O representante do Ministério do Esporte também acha que esta pode ser uma oportunidade para melhorar o esporte. É importante que essas coisas saiam à luz, justamente porque é nesse momento que a gente pode ver uma possibilidade de mudança, né? Enfim, essa questão com a CBDA é realmente bastante triste. Mas agora que a gente vê a união dos atletas, a união dos dirigentes querendo fazer diferente, querendo se unir, então nesse sentido eu acho que é muito positivo, digamos. O deputado Arnaldo Jordi pediu punição para os envolvidos. Que essas irregularidades denunciadas possam ser apuradas e os seus dirigentes que praticaram essas irregularidades exemplarmente punidos e que a gente possa reformatar, ressignificar, remodelar as nossas experiências de gestão e reordenar também o arcabouço jurídico, ou seja, a legislação que baliza a prática e o funcionamento dessas instituições. A CBDA deve passar por nova eleição para a escolha dos dirigentes. Até lá, a Justiça determinou que a entidade seja comandada pelo interventor Gustavo Lix. O advogado de Coaraci Nunes afirmou que as denúncias são falsas e que não houve fraude nas licitações. A Comissão do Esporte discutiu o papel e os desafios da mulher na prática das artes marciais e, mais especificamente, no MMA, as artes marciais mistas, uma das modalidades de luta que mais cresce no Brasil. A presença de mulheres nas lutas esportivas ainda sofre resistências, mas desperta curiosidade e interesse.
É o que os deputados da Subcomissão de Artes Marciais da Comissão do Esporte ouviram dos debatedores. A lutadora Jennifer Maia, que se tornou campeã invicta do UFC, maior evento mundial da modalidade, contou que não foi fácil alcançar o auge da carreira. Para ela, o esporte feminino merece mais investimentos no Brasil. As mulheres vêm se destacando cada vez mais, mas ainda está faltando um pouco de incentivo, né? Em questão de também patrocínios, essas coisas. Para o presidente do Jungle Fight Championship, que organiza lutas no Brasil, o MMA já se tornou uma paixão mundial. Já o presidente da Comissão Atlética Brasileira de MMA afirmou que o público que acompanha as lutas ainda vai crescer, na medida em que o preconceito vai sendo superado. É hora de nos unirmos para que cada vez mais mulheres não tenham medo de abraçar esse esporte, que aparentemente seria um esporte de homens, mas que evidentemente não é. E a prova disso é a quantidade de fãs que as atletas têm. Os números hoje da TV demonstram que a participação das mulheres foi bem aceita nas artes marciais e, portanto, se há interesse do público, há também interesse de eventuais patrocinadores, porque eles querem saber onde estão as pessoas e elas estão assistindo hoje o MMA, o esporte mais cresce no Brasil. A gente está vendo que o MMA está valorizando a mulher está participando, como todos os esportes. E diferente dos outros esportes, a mulher ela está tendo uma preferência e uma aceitação muito grande no MMA. A Câmara aprovou uma proposta que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A semana será comemorada anualmente, perto do dia 22 de março, data em que é celebrado mundialmente este recurso natural. Entre 2014 e 2016, 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo sofreram uma grave crise de falta de água. Na capital federal, o racionamento começou no início deste ano. Tudo leva a crer que essas situações se repetirão no futuro. A ambientalista Nurit Benzuzan defende o uso da informação para incentivar a economia. Acho fundamental, acho que a educação é fundamental, a informação é fundamental e principalmente porque a informação ela pode dar ao público também a possibilidade de exercer um controle social, fazer pressão para que haja políticas públicas mais condizentes com essa situação de escassez de água que se avizinha. O abastecimento de água demanda enormes investimentos na construção de barragens e redes de distribuição de água. Mas será preciso fazer mais. Isso é fruto do aumento da consciência pública sobre a gravidade do problema. Então, felizmente, o patamar de consciência do público está subindo. Isso está se refletindo na consciência dos parlamentares que estão atendendo essa demanda da sociedade. A falta de água está obrigando o brasileiro a mudar a forma como usa esse recurso natural. Na hora de tomar banho, ao lavar a louça e até mesmo na agricultura. A Semana Nacional do Uso Consciente da Água poderá ser um instrumento importante nessa estratégia. Essa Semana do Uso Consciente, tomando por base o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, obrigará a que a União e com todas as repercussões na educação pública, nas escolas, possa desencadear campanhas, de modo que essa consciência ela começa nas escolas, começa na formação familiar e tem que ser algo perseguido severamente pelos governos. Antes de virar lei, a proposta ainda precisa ser votada no Senado. O spray de pimenta, atualmente de uso restrito das forças de segurança, poderá ser comercializado para defesa pessoal. A proposta, aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, ainda deve ser analisada por mais 2 comissões. O spray de pimenta no Brasil é considerado uma arma não letal, mas de uso restrito às Forças Armadas e órgãos de segurança. Ele é muito utilizado por policiais para defesa pessoal e controle de pessoas em manifestações. Mas você já pensou em possuir o seu próprio spray de pimenta para se proteger de algumas situações? Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico que quer permitir a comercialização do produto a cidadãos comuns
para a defesa pessoal. A gente sabe que os agentes públicos não estão conseguindo impedir certas agressões de pessoas individuais a pessoas outras individuais. Portanto, o uso do spray de pimenta, desde que ele tenha uma regulamentação para a aquisição desse produto, eu quero acreditar que haja, sim, digamos assim, uma diminuição nos casos de violência. Este professor de toxicologia explica os efeitos do spray de pimenta. As reações são de queimação, de lacrimejamento, se cair nos olhos, atrapalha a respiração se a pessoa ingerir, ou seja, causa um processo inflamatório aonde quer que entre em contato. Esse processo inflamatório ele tende a ser transitório, ou seja, ele passa entre meia hora e algumas horas, dependendo da pessoa e dependendo da quantidade que a pessoa for exposta. Pela proposta, apenas versões de no máximo 50 mililitros poderão ser comercializadas a homens maiores de 18 anos e mulheres a partir de 15 anos, desde que autorizadas pelos responsáveis. Os direitos das mulheres foram tema de um encontro de deputadas com editoras de uma das revistas femininas mais antigas do país. Em pauta, temas como saúde, educação e, é claro, a participação das mulheres na política. A reunião contou com a presença de 20 parlamentares. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cita os principais tópicos trazidos para o debate pelas jornalistas. Recebemos aqui a revista Cláudia, que veio trazer um material muito amplo, muito complexo, com 6 eixos temáticos de trabalho, família, violência, educação, política e saúde. Patrícia Zaidan, editora da revista Cláudia, destacou o papel das deputadas na luta pelos direitos femininos. As deputadas entendem que é preciso sim haver uma revolução para acomodar aquilo que as mulheres não têm, os direitos que as mulheres não têm. Presidente em exercício da Câmara condena a invasão de agentes penitenciários no plenário da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Polícia Legislativa vai investigar o uso de artefato explosivo. A reunião para continuar a votação dos destaques ficou para terça-feira. Comissão do Esporte fez audiência pública com atletas e especialistas sobre o futuro da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Depois que dirigentes foram presos, a entidade enfrenta uma das maiores crises de sua história. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 5 de maio. Neste momento em Brasília, são 9 horas e 47 minutos. Para você, um ótimo final de semana.